Fala galera, beleza? Eu me chamo Daniel, sejam a mais um vídeo. E hoje estou trazendo para vocês mais um vídeo da nossa playlist da Videoteca. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel, sou desenvolvedor front-end. Produzo vídeos aqui para o YouTube buscando extrair o melhor de mim para ensinar outros devs a serem cada vez melhores. E nessa playlist aqui eu estou fazendo um vídeo para vocês sobre React, tá? Então aqui nós vamos continuar com o front-end que nós estamos desenvolvendo desde os últimos vídeos, né? E no último vídeo nós conseguimos criar um dado, né? Consumir a nossa API, criar um dado nela. Através do front-end, né? Nós criamos um modal que lida com os inputs, etc. Então, agora que a gente já tem literalmente todo o estilo que a aplicação vai ser, nós já estamos consumindo os dados que tem no banco para exibir na tela, nós já estamos conseguindo criar, nós só precisamos finalizar o app de vez utilizando o SWR mais à frente, né, para nós podermos melhorar a usabilidade do nosso app, né? E também, além do SWR, nós vamos estar utilizando agora, nesse vídeo, nós vamos estar criando as funções para editar, dar like e deletar um vídeo, certo? Então nós temos, não é tão simples assim, não é só consumir, tem alguns detalhes para deixar a aplicação bem usável. Então eu vou mostrar todos esses conceitos aqui para vocês e esses conceitos podem ser utilizados em qualquer outra aplicação que utilize forms, né, e você queira manter uma boa usabilidade, inclusive o SWR, tá? Então, bora lá! Então no último vídeo, né, como eu falei antes, nós conseguimos fazer esse registro aqui no nosso banco. Claro que o link não está funcionando porque ele deveria ser um link verdadeiro da internet para poder retornar, né? Mas para teste, tá top, beleza? E agora a gente tem que conseguir lidar com essas três outras funções aqui. Dar like, tirar o like, não é possível dar dislike num vídeo, tá? É só possível você dar like ou tirar o seu like, editar e excluir, ok? Então, bora lá! Então para começar aqui, ó, nós vamos vir no arquivo de vídeo, tá? Porque nós precisamos colocar as funções que cada um desses botões aqui vão responder, tá? Então nós vamos fazer aqui no botão de edição primeiro, porque nós já fizemos o botão, a funcionalidade de criação, né? Então vamos continuar nessa vibe aí de lidar com os dados, tá? Então aqui nós vamos fazer no onClick desse botão, nós vamos chamar uma função chamada handleEdit, tá? Essa função handleEdit nós vamos declarar ela aqui em cima do nosso return, tá? Function handleEdit. E ela vai fazer algumas coisas, tá? Primeiramente que nós vamos chamar uma função que a gente vai criar lá no nosso context, tá? Para deixar ela disponível para os demais componentes da aplicação, certo? Essa aplicação, ela vai setar as informações do nosso form, tá? Então, eu vou chamar ela de setFormValues, tá? setFormValues. E eu vou declarar essa função aqui no nosso video context, tá? Deixa eu fechar essas outras funções aqui, só para termos um pouquinho mais de espaço, tá? Criar aqui a function setFormValues, tá? E essa function aqui, ela vai precisar receber dois parâmetros, tá? O title e o link, tá? Por quê? Porque essa função aqui, setFormValues, vamos voltar aqui na aplicação, ó. Quando a gente clicar aqui no botão de editar, deve abrir um modal, tá? Então ele vai abrir esse modal aqui. Só que quando a gente clicar, ao invés de no botão de criar que ele abre esse title e esse link vazio aqui, nós vamos criar algo que vá preencher esses valores aqui com os valores que estão na nota, tá? Na nota, eu estou pensando nas notes, que estão naquele vídeo, tá? Então, para poder fazer isso, a gente precisa passar esses valores aqui para essa função setFormValues, tá? Então aqui a gente vai receber o video title e o video link. Tá? E o que nós podemos fazer com isso? Tá vendo que é aqui no video context que a gente tem o title e o link, os estados do título e do link, ou seja, os estados que são referentes ao que vai ser mandado no handle submit e gerenciado durante todo o modal. Então, como a gente tem esses estados aqui, nós estamos passando para a função setFormValues o title e o video link. Então, basicamente, quando essa função for acionada, significa que o usuário está editando, tá? Se o usuário está editando, ele pode passar para nós o title e o link daquele vídeo que ele está editando. Então a gente tem acesso e pode fazer uma atualização desse state, do estado de title e de link, para que quando o modal abra, ele já esteja preenchido nos valores daquele input, né? Porque os valores do input, aqui no nosso form model, aqui, o value é esse estado, o estado de title e o estado de link. Então, se eu passar aqui nessa função setFormValues os valores de title e de link, significa que aquele valor do input já vai estar preenchido quando o usuário clicar, tá? Então, para fazer isso, vamos fazer aqui um setTitle de video title, tá? E vamos fazer aqui um setLink de video link, tá?
Então, fazendo dessa forma aqui, nós já estamos conseguindo alterar o nosso estado. E aqui nessa setFormValues, a gente também vai fazer um OpenFormModal, tá? Esse OpenFormModal, ele vai abrir o modal para nós, né? A função de abrir modal que a gente tem aqui. Então, além disso, eu preciso passar essa função aqui nos values para ela poder ser acessível, tá? Então essa função setFormValues, eu vou importar ela lá do nosso context, tá? Então para fazer a importação do context, vamos ver aqui no Add Video, é simples, ó. É exatamente isso aqui que a gente vai fazer, tá? Então eu vou até abrir aqui do lado para nós irmos copiando certinho, tá? Aqui nós vamos importar o useContext lá do React, useContext, tá? Além de importar o useContext, nós vamos importar o contexto em si, tá? Então deixa eu colocar esses carinhas aqui em cima e deixar os nossos imports aqui embaixo. Vou fazer aqui um import do videoContext, exatamente como tá ali, tá? Não o provider, só o videoContext, tá? Vamos importar do ponto barra, context barra videoContext, tá? Então, dessa forma a gente já tem aqui importado o context e o videoContext e a gente vai simplesmente usar eles aqui, tá? Vamos pegar a const setFormValues. Então, na verdade, eu vou trocar o nome dessa função para handleEdit, tá? Então, vocês já vão entender o porquê. Eu vou vir aqui no context, vou trocar o nome da função aqui. Opa, handleEdit. Vai ser o nome dessa mesma função aqui, tá? Inclusive, a gente vai apagar ela no momento, tá? Deixa eu ver aqui. Trocar o nome dela para handleEdit e trocar aqui embaixo também para handleEdit, tá? Que daí assim a gente tem 3 funções handle aqui, mais a submit aqui também, tá? Então, beleza. Agora a gente vai importar essa função aqui, handleEdit, recebe o useContext, né, do nosso videoContext, tá? Dessa forma aqui. Então agora, como que a gente vai passar os parâmetros se a gente está chamando aqui dentro desse onClick, tá? O onClick aqui, no JSX, a gente está chamando essa função, mas a gente não consegue passar nenhum parâmetro implícito, tá? Vocês já devem ter visto, inclusive nos vídeos anteriores, quando a gente conseguiu obter um parâmetro de uma função sem passar ela, né? No submit do nosso form, a gente conseguiu obter o event que estava acontecendo para a gente conseguir prever o default desse event, né? Que a gente está fazendo aqui no nosso context, né? A gente recebe o event aqui, mas a gente não passa esse event, porque aqui a gente não consegue abrir parênteses. Se a gente abrir aqui, o React não vai executar corretamente essa função devido à maneira como os JSX são criados, tá? Então, como que a gente tem que fazer quando nós queremos passar parâmetros personalizados? Porque o title e o link não são parâmetros implícitos do handleEdit, né? Então, para fazermos isso, a gente precisa declarar aqui uma arrow function, tá? E dentro dessa arrow function, a gente vai chamar a handleEdit e passar os parâmetros dela. Por que de toda essa volta, né? Porque aqui a gente vai estar executando uma função, como se a gente tivesse declarado uma função aqui em cima e passado o nome dela aqui embaixo. Exatamente da maneira como nós sempre fizemos, né? Mas, com essa arrow function aqui, ela vai estar executando essa função por completo, e dentro dessa função a gente consegue chamar a função handleEdit lá do nosso context e passar os parâmetros que ela precisa, tá? Então a gente vai passar o title e o link. E esse title e link, eles vêm diretamente aqui do nosso vídeo, né? Que é passado pela lista de vídeos, que é onde é processado os dados que a gente busca do nosso banco, certo? Então assim a gente já consegue ter a função handleEdit, tá? Então bora lá, que eu vou abrir aqui o nosso front. Se eu clicar aqui, ele não está funcionando. Ele deu um erro no OpenFormModal. Ele está dizendo que o OpenFormModal não é uma function. Então, para resolver esse problema aqui, se a gente vir aqui no nosso context, aqui eu coloquei o OpenFormModal somente chamando o estado, tá? Precisa ser set OpenFormModal, que eu vou setar um novo estado para ele e eu vou passar o estado de true, tá? Então, dessa forma a gente vai conseguir continuar aqui tranquilamente. Então, se eu clicar aqui, ó, pum, eu já abri o modal, eu já preenchi o title e o link dele, né? Agora, se eu vir aqui editar outro, beleza, tá vindo os dados tranquilamente. Tá vindo o de edição, o link aqui de todos, né? Então, já tá funcionando, né? Porém, não. Se a gente vir criar um dado aqui, ó, ele vem com esses valores do input. Por quê? Porque a gente não limpou, tá? A melhor prática que seria para nós fazermos é limpar esse título e o link, tá? Cada vez que a gente fecha. Então, se a gente editou, a gente puxou esses dados aqui, esse usuário saiu, a gente não precisa mais desses dados aqui. A gente só precisa se ele vir a clicar novamente.
Então a gente limpa nesse momento, tá? Tem vários momentos de se limpar. A gente poderia limpar os dados daquele input somente quando clicasse. Porque quando nós alteramos de um para o outro, ele altera, porque ele preenche os novos dados, né, do title do link. E a gente poderia limpar só na criação. Aí vai muito do que você considera prioridade, tá? Eu prefiro limpar cada vez que fecha, porque é mais correto, tá? É mais correto limpar porque eu não preciso mais daquele dado, ele precisa ser limpado e não tem mais necessidade de ele ser cacheado no estado, tá? Então, dessa forma, nós vamos limpar cada vez que a gente fecha o nosso OpenForm Model, tá? Então, para fazer isso, é bem simples, tá? Como eu disse, tem várias maneiras que você pode fazer, da maneira que quiser, tá? Mas a maneira que eu vou mostrar aqui para vocês vai ser nessa função handleClose aqui que a gente tem, que ela seta o OpenForm Model como false. Nós vamos fazer o seguinte, if title, ou seja, se title tiver um valor, tá? Nós vamos fazer um set title para uma string vazia, tá? Então a gente faz isso, e mesma coisa aqui, if link, nós fazemos um set link para uma string vazia, tá? Por que disso? Dessa forma a gente verifica primeiro se existe um title, e daí a gente limpa, e a gente verifica se existe um link, e daí a gente limpa. Porque se o usuário clicar em criar, tá? Clicar aqui em criar, e fechar aqui, como ele criou e tecnicamente está vazio, ele deveria... Oh, ele já limpou. Ele deveria limpar somente se o usuário preencheu algum dado aqui. Porque se ele não preencheu nada, a gente não precisa executar a função do React para trocar o estado desse cara e ele ficar vazio, tá? A gente só troca isso se houver algum dado, tá? Mas isso aqui é só para true ou false. Sim, é só para true ou false essa sintaxe aqui, né? Para quem já conhece um pouco mais de JavaScript, sabe que aqui o if title quer dizer que se houver title, ou seja, se for true, né? Mas aqui não é true, ele é uma string vazia, né? Não é booleano. Mas acontece que o JavaScript tem algo chamado false. Na verdade, várias linguagens têm, mas cada uma trata da sua maneira diferente, né? E no JavaScript, a string vazia ela é considerada um false, porque ela não é um valor verdadeiro, já que ela não tem dados. Ela é apenas uma string vazia. Ela é do tipo string, mas ela está vazia. Então ela é considerada um false. Se ela é um false, lembrando, false e false, que é o estado booleano escrito como false, que é isso aqui, não são as mesmas coisas, mas podem ser interpretados pela linguagem em vários momentos como algo parecido, tá? Então, aqui ele cai como um false se tiver uma string vazia. Então, se o usuário não preencher nada aqui, ele vai ver aqui que o title é false. Então, o title não é verdadeiro. O title não tem conteúdo. O link não tem conteúdo. Ele vai simplesmente passar e fazer um set OpenForm Model como false, tá? Agora, aqui, se ele verificar que algum desses aqui tem propriedades, tem valores, né? Ele vai setar eles como vazio, tá? Então, como eu disse, várias maneiras de se fazer. Você poderia simplesmente setar esse set title link ali fora, tá? Sem verificar, simplesmente limpar toda vez, também não tem problema, tá? Só tô fazendo aqui porque é o mais correto a se fazer, tá? Afinal, a gente evita de invocar a função do React para lidar com o estado pelo menos 2 vezes na aplicação, e se a gente manter esse hábito de sempre verificar, né, a gente consegue ter uma boa performance, um ganho de performance bem grande numa aplicação que pode escalar mais à frente, certo? Então, esse é um bom hábito para se fazer mesmo nos seus projetos de estudo, tá? Então, a gente limpou aqui, tá? Então, vamos verificar aqui, ó. Deixa eu ver se salvei. Tá. Se eu editar aqui, tá? Eu tô editando. E se eu vir aqui em criar, ele limpa, ó. Tá? Tô aqui editando. Se eu fechar, ele vai estar limpo, tá? Esse estado vai estar limpo. Como que a gente sabe disso? Se a gente vir aqui, ele tecnicamente vai estar limpo já, ó, tá? Se a gente vir aqui, ele vai trocar cada um, né? Mas no momento que eu fecho, ele esvazia o que ele pegou desse e pega o do outro, né? Ele não substitui, como estava fazendo antes, tá? A gente pode verificar isso se viermos aqui no Components, aqui, tá? E se a gente verificar aqui no Video Context Provider, os states aqui, ó, tá? Esses dois states são relativos ao vídeo e ao link, tá? Então, se eu vir aqui editar, ó, ele vai trocar. Ele colocou exatamente o que eu queria, tá? Agora, se eu fechar, ele já vai limpar, entendeu? Então, dessa forma aqui, se você vir no seu context ou no lugar onde o seu state está declarado, você consegue verificar em tempo real como que o React realmente está se comportando, tá? Para debugar, isso facilita muito, certo? Então a gente já conseguiu preencher os dados aqui no nosso front, tá? Para editar. E tendo isso aqui, a gente já consegue interagir com a nossa API, certo? Então nós vamos fazer a parte aqui que nós vamos interagir com a API, certo?
Para nós continuarmos, nós precisamos diferenciar como que vai ser o submit quando nós estamos criando um dado e quando nós estamos editando um dado, tá? Afinal, são duas rotas diferentes lá no banco. Lá no banco não, na API. Então, como eles são rotas diferentes, nós precisamos diferenciar isso no nosso front-end. Como que eu optei por fazer isso aqui na videoteca? Lembrando, existem muitas maneiras, tá? Como eu optei para fazer isso? Eu vou criar um estado aqui, tá? Const isEditing, tá? E eu vou fazer aqui um set isEditing, recebendo um useState de false, tá? Que o usuário não está editando. Então, eu vou exportar esses carinhas aqui no nosso value, tá? E depois de exportar eles, eu vou passar aqui na handle edit mais um parâmetro, que vai ser o video ID, tá? O video ID. Então, aqui na handle edit, eu vou passar aqui nessa função o ID também, que é esse ID que vem aqui junto da nossa function, tá? Ao passar esse parâmetro, eu vou vir aqui no context e dentro da handle edit, antes do set open model, eu vou fazer mais uma coisa. Eu vou fazer um set isEditing como ID, como video ID, né? Ou você pode fazer aqui set isVideoEditing como true, tá? Tanto faz. Acontece que como o video ID é um dado que existe, ele dá como true também, né? Na mesma ideia dos falses, né, que a gente fez. Então, para mostrar isso para vocês, eu estou trabalhando dessa maneira. Os falses aqui também se aplicam em true, né? Um valor que existe, ele é true. Não precisa ser necessariamente true, booleano escrito, né? Pode ser um valor, pode ser uma string preenchida. Então, ao setar aqui o video ID, a gente consegue identificar que a função ela está atribuindo o video ID. Se você quer performar, você pode tirar isso aqui, né? Só que isso aqui não é obrigatório, tá? É só a maneira como eu preferi trabalhar aqui, não afeta tanto a performance e também garante que está vindo um video ID, porque se esse video ID vir vazio por algum bug da aplicação, por algum vídeo sem ID gerado, ele não vai setar o set isEditing, né? Porque ele não deveria se comportar dessa forma. Então, porque ele não vai conseguir encontrar um ID para continuar com o nosso preenchimento, tá? Mas essa informação do isEditing video, ela não é só booleana, ela não é só true ou false, tá? Ela deve ter um nome diferente porque nós vamos precisar desse ID, tá? Como que a gente pode fazer isso? Eu vou trocar o isEditing para o set isEditing para ID, tá? Eu vou fazer aqui set ID. Inicialmente o ID vai ser false, tá? E eu vou trocar aqui a função set ID para isso aqui, tá? E lá embaixo também eu vou trocar a importação. Só quis fazer essa pequena tangente para mostrar para vocês como seria, tá? Para lidar com dados e garantir que um ID está sendo retornado, tá? Aqui não muda nada porque a gente já está mandando os mesmos parâmetros, né? A gente só mudou a maneira como recebe aqui. Então agora aqui na nossa função handleSubmit, a gente vai fazer um if, tá? If houver um ID, né? Se houver um ID significa que a gente está editando, né? Então a gente vai ter um else aqui também, que vai ser a parte de criação, tá? O event prevent default, ele fica aqui no topo, tá? Do nosso handleSubmit, porque ele é algo que sempre vai acontecer e ele vai acontecer antes das requisições irem para a API, tá? O nosso set open_model vai continuar aqui embaixo, porque ele sempre vai acontecer, independente da condicional do if else, né? Só que ele tem que acontecer depois de enviar os dados, né? E o nosso const video também vai ficar sempre, só que ele precisa ficar antes do if else também, tá? Ele fica aqui sempre porque nós vamos utilizar tanto no if quanto no else, tá? O API post, nós podemos passar aqui pro else, porque é literalmente isso aqui, tá? A gente só vai fazer um post lá na API no nosso else. Agora no if, nós vamos fazer também um API.put na videos, tá? /id, né? E aqui a gente tem o nosso ID, certo? Então, se a gente tem esse ID aqui, significa que nós estamos editando aquele vídeo, né? E a gente vai passar o vídeo que nós vamos editar, que já está montado aqui com o title e link novos, tá? Se algum desses não for alterado, ele vai permanecer o antigo, porque a gente já trouxe eles para os estados. Então, nós podemos passar os dois dados aqui, que vai ocorrer a edição perfeitamente, tá? Então, bora testar isso. Vamos ver aqui, ó. E aqui ele aparece teste de criação pelo front, né? Eu vou clicar aqui em editar. Ele já puxou os dados tranquilamente, né? Vamos vir aqui em edição e trocar aqui por edição também. Vamos editar lá. Aparentemente ele fechou o modal. E se eu atualizar aqui, já aparece o dado atualizado, tá? Então a gente conseguiu editar sem problemas, tá? Agora a gente vai partir para a propriedade de like e de delete, né? Que elas são exatamente iguais, tá? Em questão do front elas são bem parecidas. Então agora a gente vai vir aqui no nosso video, tá?
E aqui nós vamos fazer um onClick desse botão aqui, tá? A gente vai chamar uma arrow function também, tá? Que vai chamar a função chamada handle like, tá? E essa função ela recebe o ID porque a gente precisa saber qual que é o ID que nós queremos dar like lá no back-end, tá? Então aqui eu vou colar para eu chamar essa função. E aqui na de delete eu também já vou fazer a onClick dela, que ela vai chamar arrow function, chamando a função handleDelete e também passar o ID para a gente saber qual vídeo a gente quer deletar. E aqui em cima a gente importa ela também, tá? Dessa forma nós já estamos conseguindo chamar as 3 funções que a gente precisa, tá? Eu só vou declarar elas aqui também, então deixa eu fechar essa handle summit e fazer aqui em cima. Handle function handle like, a handle like recebe um ID, tá? E aqui eu também vou ter a function handle delete, recebe um ID também. Beleza? E agora eu vou chamar essas 2 funções aqui, ó, pan e pan, tá? Então a gente já está com as 2 funções declaradas e sendo exportadas. Se a gente clicar aqui não vai acontecer nada por enquanto, tá? Mesmo que a gente atualize aqui, ó, não aconteceu nada. E para acontecer algo, a gente precisa definir a rota que vai ser acessada aqui, tá? E nessa parte da rota é bem tranquilo, tá? Aqui nessa function a gente vai acessar o api.patch, que é o HTTP para a gente atualizar a função não, o dado de like, né? Aqui a gente vai passar um template literals com um acento grave e eu vou passar na rota videos barra ID, né? Que esse é o ID que a gente quer. Então lá o back-end está pronto para receber o api.patch com o ID de parâmetro, ele já sabe que isso vai fazer o like, tá? Então se eu passar aqui, ó, e vir aqui na aplicação e clicar, deixa eu atualizar aqui, ó, já tá com like, né? Se eu clicar novamente, ele vai tirar o like, né? Esse shuffle dos dados a gente já fez lá no back-end, tá? Então a única coisa que o nosso front precisa informar é a rota, informando o ID que precisa ser atualizado, tá? Na handleDelete, a gente só precisa fazer um api.delete, tá? Passando aqui também vídeos barra ID, né? E, opa, o nosso back-end, ele tá pronto para receber num parâmetro delete, um videos/id, e ele já sabe que ele precisa deletar aquele vídeo, tá? Então, se a gente vir aqui, clicar na lixeirinha, atualizar a página, o dado já não se encontra mais na nossa aplicação, certo? Então, a gente fez bastante coisa nesse vídeo, né? Espero muito que vocês tenham gostado. Nesse vídeo nós finalizamos todas as operações que nós vamos fazer com a API, então acredito que deu para fixar bem as operações de CRUD, pelo menos, né? Que é create, read, update e delete, né? Criar, editar, ler e deletar. Então, provavelmente não está na mesma ordem, mas enfim. Acredito que isso tenha fixado para vocês o que é o CRUD, né? Como fazer um CRUD com React e um back-end em Node. Então, além disso, também tem um patch, né? Tem um plus ali que a gente só atualiza um dado, né? Sem nem mesmo informar o que a gente quer. E agora que a gente já fez todas essas operações, no próximo vídeo nós vamos implementar o SWR, tá? Esse vai ser o último vídeo da playlist, onde eu vou mostrar para vocês o que é o SWR, como utilizar o SWR no contexto da aplicação, né? Também pretendo fazer vídeos separados sobre alguns assuntos aqui dessa playlist para mostrar em aplicações pequenas que vocês podem utilizar como referência, né? Além de, claro, vocês podem utilizar a videoteca, mas aqui tem algumas regras de negócio, então eu vou fazer vídeos sem regras de negócio para vocês, introduzindo os ensinamentos dessas playlists, né? Então, mas vocês já podem utilizar o que aprenderam aqui sem problemas, se conseguiram fixar o conteúdo, né? E o SWR a gente vai conseguir atualizar os dados em tela, né, as informações em tela do que aconteceu, sem o usuário precisar atualizar, dar o F5, né, que nem a gente está tendo que fazer. Então, espero vocês no próximo vídeo. Compartilhe esse vídeo com um amigo que você sabe que está interessado em aprender esse conteúdo. Eu agradeço muito todo o suporte que eu estou recebendo da comunidade. Tem muitas pessoas mandando mensagem no Discord, apoiando o projeto do canal em geral. Então, a gente conseguiu se comunicar através do Discord, LinkedIn. Então, me adicione nas redes sociais, entre no nosso Discord, bora bater um papo. E eu espero conseguir contribuir com vocês e ajudar com qualquer dúvida que vocês tenham relacionada a esse vídeo e aos outros da playlist. E aos próximos também, tá? Muito obrigado e até a próxima. Valeu!